Quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Um dos sinais, entre outros que nós já conhecemos, é a normalização do que é errado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Oi, eu sou a Thay, seja muito bem-vindo de volta no meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeos aqui todas segundas e sextas e eu estou aqui para compartilhar a palavra. A minha missão é fazer com que você tenha uma vida com Deus. Se esse conteúdo te interessa, eu já vou pedir para você vir fazer parte da família. Se inscreva, né? Deixa o seu like aqui, que é muito importante para mim e para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, assim ele entrega para mais pessoas e mais pessoas podem ter a vida transformada por Deus. Seja você um semeador da palavra e espalhe essa palavra nos seus grupos, na sua família, seus amigos, para quem Deus colocar em seu coração. E se você tem muita dificuldade na oração, você enfrenta esse desafio quando você vai no seu tempo lá de devocional, você sente aquela dificuldade, falta as palavras, você começa a falar, parece que não passou nem 5 minutos e você já não tem assunto. Eu passei por tudo isso e eu consegui vencer essa fase horrível quando a gente quer orar, a gente quer ficar mais perto do Senhor, só que as coisas não fluem. Eu sofria muito com isso. E aqui no meu canal você vai encontrar diversos vídeos onde eu compartilho como eu evoluí a minha vida de oração. Tem vários vídeos aqui explicando tintim por tintim. E eu também peguei todos esses vídeos e coloquei num e-book. E eu fui separando por tópicos e também fiz um caderno de devocional, onde você ali tem um espaço para anotar, fazer aquela oração bíblica que eu tanto falo aqui nos meus vídeos. Então, se você tiver interesse de adquirir esse material e também dessa forma abençoar a minha vida, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Como a maldade do pecado grotesco foi normalizado na nossa sociedade? Bom, como tudo na vida, isso faz parte de um processo. Isso foi acontecendo e desenvolvendo ao longo do tempo, né? É um comentário aqui, uma imagem ali, de repente um pedaço de uma música aqui, um filme ali e pronto, fomos dessensibilizados. E aquilo que era visto como errado se tornou algo normal. E não só isso, foi promovido e agora é orgulhosamente celebrado. E uma vez que o mal atinge tal lugar de normalização, aqueles que ousam chamar o que foi normalizado de mal são perseguidos. A sociedade está cada vez mais longe de entender o que é certo e o que é errado, segundo os padrões da Bíblia, que de fato é a única verdade que existe. E aqueles que se apegam a essas verdades e falam ousadamente sobre essas verdades são literalmente condenados e considerados fanáticos por grande parte da sociedade. Estamos vivendo em tempos onde chamam o mal de bem e o bem de mal, que substitui a escuridão pela luz e a luz pela escuridão. Substitui o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Coitado daqueles que dizem que o certo está errado e que o errado está certo, que afirmam que o doce é amargo e que o amargo é doce. Esse é um dos grandes sinais da normalização do pecado. Vamos falar aqui de alguns pecados que hoje não são mais considerados como pecado e ai daqueles que falam que é pecado. A fornicação, o que é? É a realização do ato entre o homem e a mulher que não são casados entre si e nem com outros. E se você falar que esse ato tem que ser feito só depois do casamento, meu Deus, você é considerado como ultrapassado, careta. Não, você tá por fora, vixe, tá muito por fora. Nenhum outro pecado atinge o corpo como esse. Será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhe pertence. A mentira. Gente, tem coisa mais normal do que uma mentirinha aqui e outra ali? Não, mas é só uma besteirinha. Mas escute, e se for por um bem maior? Não, mentir é mentir e é errado. Mentir é dizer uma coisa falsa com a intenção de enganar. E sempre, sempre é errado.
porque ela é uma ofensa contra a verdade, que é Cristo. E não esqueça que a mentira, ela é a língua nativa do diabo, o pai da mentira. E outra coisa que é muito sério, a Bíblia vai nos ensinar que a mentira, ela destrói a nossa alma. E a homossexualidade, por exemplo, é a imagem perfeita de como esse pecado grotesco foi normalizado na sociedade. A Bíblia literalmente chama esse ato de abominação. E é literalmente um tapa na cara de Deus, entre aspas, né? Porque contradiz aquilo que ele falou lá em Gênesis: eu criei homem e mulher. Homem e mulher. No entanto, a sociedade ao longo do tempo foi ignorando esse pecado. E gradualmente a sociedade foi se tornando insensível e aceitou como normal. Agora o promove e celebra, exatamente como a Bíblia diz que aconteceria. E quando alguém ousa chamar esse ato de perverso, de pecado, é quase sempre rotulado como intolerante, homofóbico, sendo culpado de discurso de ódio e outras formas de perseguição. O afastamento de Deus na sociedade promoveu o surgimento de ideias e pensamentos completamente avessos à vontade de Deus. A normalização do pecado, ela sempre tem início a uma singela ideia ou um pensamento aqui que vão sendo inseridos na sociedade. E Paulo nos adverte para uma coisa ainda mais séria, um tipo ainda mais ímpio de pecador, aquele que aplaude o erro e o mal cometido pelo seu semelhante. E o resultado dessa normalização é uma igreja que busca agradar a sociedade em vez de salvá-la. Uma igreja que aceita o pecado e abraça a ilegalidade em nome da aceitação. A normalização da fornicação, da mentira, da homossexualidade, do aborto, do divórcio, da ganância e outros pecados da nossa nação é resultado de uma igreja que está adormecida, que se recusa a pregar a verdade. Quanto menos falamos sobre o pecado, mais vemos o pecado na sociedade. Está cada vez mais difícil de encontrar aqueles que transformam os homens, a sociedade, em uma nova criatura. O pecado pode ser considerado normal no sentido de que todos o fazem, mas isso não o torna aceitável. A nossa vida é uma luta contra o pecado desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir. Jesus não foi tentado só no deserto, ele era constantemente tentado. Aquilo que é errado, ele se mascara de algo bom. Até o diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, não é? Ele falou para Eva que seria bom ela ter os olhos abertos, que seria bom para ela ver a vida em uma outra perspectiva. Nós estamos vivendo na lei da normalidade, tolerantes com as imundícies do mundo. E o maior triunfo do inimigo é nos introduzir na lei da normalidade. Caímos na armadilha de ficar obcecado por aquela frase: você só vive uma vez. Você precisa ser feliz. E vivemos a vida sem considerar a consequência de nossos pecados sobre nós mesmos. Eu caí muito nessa armadilha. Eu preciso ser feliz. Eu vou fazer só aquilo que eu quiser fazer. Sim, Deus nos fez para sermos alegres, felizes, livres. E triste daqueles que acreditam que a liberdade é fazer o que quiser. Realmente o inimigo, ele cegou o entendimento desse mundo. É claro que somos pecadores, mas infelizmente, algumas pessoas que amam o mundo e suas práticas más se opõem àqueles que tentam viver segundo os ensinamentos da Bíblia. O que você está normalizando? O que eu estou normalizando? O que a Igreja de Cristo está normalizando hoje? Precisamos sim pensar um pouco sobre essas questões. Em Filipenses 3, 18 e 19, diz o seguinte: porque eu já lhes disse antes muitas vezes, e agora os digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que andam pela estrada cristã, mas na realidade são inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. E tudo que eles pensam é nessa vida aqui na terra. Não é isso, gente? A gente gasta horas pensando nas coisas dessa vida aqui na terra e poucas ou nenhuma pensando sobre as coisas eternas.
Não importa o quanto tentamos justificar ou normalizar o pecado, ele ainda é uma ofensa a Deus, que é santo. No entanto, ele graciosamente nos deu uma saída dessa imundície do pecado. Não importa o quão desprezível e vergonhoso nossos pecados podem ser. A saída é por meio de Jesus Cristo, que nunca tolerou o pecado, mas morreu pelas mais hediondas das nossas transgressões, para que pudéssemos ser perdoados e ter a vida eterna. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, deixa o seu like, seja membro. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essas palavras. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia. E eu vejo você no próximo vídeo. Bye! E pronto, fomos desestabilizados. E pronto, fomos dessensibilizados. Dessensibilizados. E pronto, fomos sensibilizados. E pronto, fomos dessensibilizados. E pronto.